tratamento que vou fazer no seguinte Gente, nós vamos começar hoje um assunto muito importante, né? Não que os outros não sejam, mas é porque toda vez que eu vou abordar ele é a primeira vez que vocês estão vendo. E é um assunto que os médicos que saíram para atuar no Covid, muitos saíram pedindo antecipação de formatura, e quando foram trabalhar na linha de frente, o paciente grave com síndrome da insuficiência respiratória aguda não sabiam nem ler uma radioterapia. Então, como é que vocês vão ajudar o paciente de vocês? Vocês vão compensar o paciente de vocês se vocês pegam um exame e não sabem o que esse exame está querendo dizer, tá bom? Então, assim, essa é uma aula que eu sempre falo para vocês, os alunos. Não percam a primeira aula, porque se perder a primeira aula, a segunda aula que a gente vai misturar os distúrbios vai ficar muito mais complexo, tá? Então, a gente vai começar hoje a base. Na segunda aula, a gente já vai falar de onion gap, a gente já fala de distúrbio misto, e se a gente não souber o distúrbio simples, a gente não vai conseguir andar, tá certo? Então, eu peço para vocês que prestem bastante atenção, a gente vai devagar, mas é uma aula de fundamental importância para vocês chegarem lá no pronto-socorro, na UTI, e derem uma gasometria para vocês saberem qual é o distúrbio associado e como corrigir esse distúrbio no paciente, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar a falar sobre a diferença de acidemia e acidose e alcalemia e alcalose, tá? Mas para falar disso antes, a gente vai ter que ter alguns parâmetros. E quais são esses parâmetros? Esse daqui, ó, os valores de referência. Então, essa tabela tem que estar na cabeça de vocês decorada, tá? Não vai ter como ir no Google, não vai ter como pesquisar na hora que vocês pegarem o paciente crítico. Esses valores de pH, bicarbonato e PCO2 tem que estar na cabeça, tá certo? Então, toda vez que eu falo de pH, eu tenho que saber que a faixa etária normal dele é de 7,35 a 7,45, tá? Quando eu falo de PCO2, eu já tenho que lembrar na minha cabeça que o normal é de 35 a 45. E quando eu falo de bicarbonato, eu tenho que saber que eu estou falando de 22 a 26 mEq, que é o normal, tá? Saiu disso, não está normal. Aí eu vou ter que saber se o distúrbio está compensado ou não está compensado, certo? O basic excess é justamente o nome como fala, é um excesso de base, tá? E esse valor de excesso de base, a gente vai calcular de menos 2 a mais 2. A gente tem que saber por quê. Quando eu for falar em distúrbio respiratório e eu vou querer diferenciar um distúrbio agudo ou crônico, esse basic excess vai estar alterado. É ele que vai me dizer lá na frente, na próxima aula, se o distúrbio vai ser agudo ou vai ser crônico. Distúrbio agudo, o basic excess, ele não vai estar alterado. Mas o distúrbio crônico, o corpo já teve um tempo para se modificar, e no distúrbio crônico, o basic excess ele vai se alterar. Tá bom? Então, você tem que saber pH, PCO2 e bicarbonato de cabeça. Sabendo
vez que eu tenho apenas o pH alterado, sem alteração dos valores de referência de PCO2 e de bicarbonato, eu falo em acidemia e alcalemia. O que é isso? Toda vez que meu pH está abaixo de 7,35, eu falo em acidemia. E quando ele está acima de 7,45, eu falo em alcalemia. Tá? Porém, quando eu já tenho alteração do meu pH junto com PCO2 ou bicarbonato, a gente já fala em acidose ou alcalose. Perceberam a diferença? Apenas a alteração do pH com bicarbonato e PCO2 normal, acidemia ou alcalemia. Quando eu tenho alteração já no bicarbonato ou no PCO2, eu falo em alcalose ou acidose. Só um. Tá? Aí voltando lá na fisiologia, a gente sabe que o nosso corpo está em constante homeostase, tá? Então sempre o nosso rim, o nosso pulmão, ele vai estar tentando compensar o excesso de ácido ou o excesso de base, correto? Então a gente vai ter nossos sistemas tampões. Esses sistemas tampões é que vão manter a nossa homeostase. Eles são representados por quem? Pelo bicarbonato, tá? A gente vai ter algumas proteínas, como a albumina, também vai ser responsável por isso. A gente vai ter a hemoglobina, que a gente vai lembrar daqui a pouquinho como é que ela vai agir. E o fosfato também é um íon inorgânico, que ele vai ajudar muito nesse equilíbrio entre ácido e base dentro do nosso organismo. Tá? Então, sempre lembrar dos sistemas tampões que vão manter a nossa homeostase. E a partir daqui, a gente começa a falar de distúrbio ácido-base. Então, toda vez que vocês forem abrir uma literatura para ler distúrbio ácido-básico, vocês vão se deparar com a equação de Anderson-Hausebach. O que o Anderson-Hausebach percebeu? Ele percebeu que a ação da água, tá, com o CO2, ele vai formar o quê? O bicarbonato, tá? E o bicarbonato, ele vai se dissociar em H+, mais o íon carbonato. Só que essa reação, ela é uma via de dupla via, tá? Então, ela vai para formar bicarbonato, assim como ela volta a se dissociar em CO2, em água e CO2. Ele falou primeiro do ácido carbônico, né? Depois vai formar bicarbonato. Isso, exatamente. Tá? Mas essa via, ela sempre vai e volta, exatamente, sempre vai manter aquela balança de homeostase dentro do organismo, certo? E aí a gente vai ter uma equação que é a do pH. Por que eu volto essa equação sempre? Porque vocês vão ter que lembrar na cabeça de vocês que o pH, na equação de Anderson-Hausebach, ele colocou o bicarbonato, tá, no numerador e o PCO2 no denominador. O que isso vai dizer pra gente? Que o pH, ele é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao PCO2. Então a gente tem uma relação direta com o bicarbonato e uma relação inversa com o PCO2. E toda vez que eu falar de bicarbonato, eu vou lembrar do meu rim. Quem vai produzir, quem vai fazer algum distúrbio do bicarbonato vai ser o meu rim. E quando eu falar em PCO2, a gente vai lembrar de quê? De pulmão, tá? Então é o pulmão que vai exalar esse CO2, ele vai reter mais ou ele vai exalar mais esse CO2, tá? Lembrando que quando eu falo de bicarbonato, eu falo de base. E quando eu falo de PCO2, eu estou falando de hidrogênio, eu estou falando de ácido. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor essa dinâmica que eu estou antecipando para vocês, tá bom? Então a gente tem que saber essa equação para a gente poder dar os primeiros passos. Como eu já mostrei para vocês os valores de referência, tá? Que a gente tem que saber de cabeça. E aí a gente começa a falar dos primeiros distúrbios que a gente vai começar a falar de alcalose metabólica, tá? Se eu falo de metabólica, eu estou falando de rim. E o que o rim vai fazer?
vai excretar ou vai absorver bicarbonato, tá? Então, eu estou falando de alcalose metabólica. Se eu estou falando de alcalose, meu pH vai estar quanto? Maior que 7,45. E se eu falo de metabólica, eu já sei que é meu bicarbonato que vai estar alterado. Certo? Até aqui? Então, se eu falo em alcalose metabólica, o que eu vou ter que lembrar? Se eu tenho alcalose, eu tenho muita base no meu meio e pouco ácido, certo? Se eu tenho muita base no meu meio, eu quero que vocês comecem a raciocinar comigo para não ficar decoreba. Porque senão depois vocês começam a falar assim para mim, uma setinha vai para cima, outra setinha vai para baixo. Eu não quero isso. Se vocês começarem a raciocinar junto comigo, a gente vai aprender isso de pouco, tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho muita base no meu meio e eu tenho uma alcalose metabólica, meu bicarbonato vai estar como? Vai estar elevado, certo? Então, se eu sei que meu bicarbonato está elevado, meu bicarbonato ele vai estar maior que o valor de referência. O valor de referência é quanto? 26. Tá? Aqui a gente usou 27, mas é 22 a 26. Tá? Então, eu sei que meu alcalose, o pH maior que 7,45 e o bicarbonato ele vai estar maior que o valor de referência, que é 26. Certo? E o que causa uma alcalose metabólica? A gente vai ter as causas de alcalose metabólica. A gente vai ter que começar a raciocinar quando aparecer o caso clínico pra gente, tá? Então, quando a a pessoa tem muitos vômitos, tá? A gente vai lembrar que no estômago ele tem muito íons. E quando a pessoa perde esses muitos íons, ela perde muito ácido clorídrico. Se ela perde muito ácido clorídrico, o que vai predominar vai ser o meio básico. Então, quando a pessoa, por exemplo, a grávida tem aquela hiperêmese gravídica, que ela vomita umas 10, 11 vezes no dia, e você quer corrigir algum distúrbio que ela tenha, você vai imaginar que, por ela perder muito ácido clorídrico, ela perdeu muito ácido, então o que vai predominar vai ser base. Então, o que a gente espera numa gastromectomia desse paciente que vomitou bastante? A gente vai esperar uma alcalose metabólica, certo? Tá? Assim como alguns diuréticos de alça, como a furosemida, que ele vai esfoliar muito ácido, muito H+, a gente vai ter um predomínio de base. Então, esse paciente ele também vai ter um predomínio de alcalose metabólica. Tá? Peguei. Pode ser, pode ter associado. Vai ter menor liberação, a urina vai estar mais concentrada. Bom, o que a gente vai ter que fazer, tá? A gente vai ter também casos de hipocalemia, tá? Hipovolemia e perda de reabsorção de bicarbonato. Então a gente vai ter que pensar nas causas que podem acontecer a alcalose metabólica. Esses também deve, né? Oi? De inibidor da bomba de prótons? Depende do caso, entendeu? Depende do caso clínico que você está me dando. Não, o crônico, esses prolongados. Sim, porque vai inibir a bomba de próton, porque teoricamente diminui a quantidade de ácido no estômago. Isso, e a predominância de predominar a base. Então a gente pode sim ter uma alcalose metabólica. Tá? Então, outras causas que a gente vai ter, pode ter, né? Que a gente vai estar associado à alcalose metabólica que a gente vai ver no nosso paciente. Ele pode estar apresentando uma hipocalcemia, tá? E uma hipocalemia. Ele pode ter predisposição a arritmias, né? Disritmias. Ele vai apresentar também, para compensar isso, toda vez que eu tenho uma descompensação renal, quem vai me compensar vai ser meu pulmão. Tá? Então veja que aquela balança de PCO2 e bicarbonato vai estar todo o tempo tentando ficar em equilíbrio. Então se o meu rim ele está retendo muita base, o que eu vou fazer com o meu PCO2? Se eu estou com meio que eu tenho muita base,
eu tenho que reter mais ácido ou eu tenho que eliminar mais CO2 ácido? Eu tenho que, se eu tenho meu meio está muito básico, eu tenho que reter mais ácido, eu tenho que reter mais CO2. Para me reter mais CO2, eu vou hiperventilar ou vou hipoventilar? Eu vou hipoventilar. Então veja como o raciocínio clínico ele é importante, se a gente decorar, entendeu? Se eu estou no meio muito básico, eu preciso compensar com o quê? Com o meu PCO2, que é ácido. Esse PCO2 ele vai ter que ser mais excretado ou mais retido? Retido. Como é que meu paciente vai fazer isso? Ele vai começar a hipoventilar. Entenderam? É porque para mim você teria que liberar mais CO2 para você ter mais produzido liberado na corrente sanguínea para estabilizar o normal. Não, se eu tenho um meio muito ácido, muito básico, eu preciso compensar com ácido. Então, se eu tenho que compensar a mesma quantidade de base que eu tenho que reter mais ácido para compensar esse excesso de base. Então, a forma que meu pulmão vai reagir a tudo isso vai ser hipoventilando, para me acumular mais PCO2, para a balança ficar estável. Se eu começo a hiperventilar e eliminar mais ácido, eu vou estar contribuindo para menor meu PCO2. Então, o bicarbonato ele vai subir nessa balança. Entendeu? Tá, então vamos mostrar. Eu estou numa alcalose metabólica, correto? A alcalose eu tenho mais base, tá? E metabólica eu estou falando do meu rim, eu estou falando do meu bicarbonato. Se eu estou falando que eu tenho alcalose metabólica, eu sei que o meu bicarbonato ele vai estar mais elevado, maior que o valor de referência. Então eu tenho um meio mais básico, um meio muito mais básico do que o restante do organismo. Então, para me compensar esse meio muito básico, eu tenho que aumentar a minha quantidade de ácido, concorda? E o meu ácido é representado pelo PCO2, entendeu? O PCO2 ele vai ter que ser retido, vai ter que ser aumentado para me poder compensar esse excesso de base. Funciona para formar o ácido carbônico? Isso, a ração de mono é baixa. Agora dá hora mais curado para compensar. Isso, entendeu? Então, é uma forma, vai ser hipoventilação, tá? Então, se a gente começar a entender, sem decorar, vai ficar mais fácil. Professor, existe um jeito de liberar o bicarbonato em vez de aumentar o ácido? Existe, a gente vai começar daqui a pouco. Porque a gente vai falar sobre o distúrbio misto, aí a gente começa a envolver os dois, mas por enquanto agora aí, tá bom? Quem ia perguntar? Tem uma respiração lá, aquela respiração de esforço, essa que é desse distúrbio? A respiração de curto na outra, está falando? Não, o gene esforço não está associado à alcalose, que ela, tipo, ele faz as amplitudes para compensar. Ele diminui a frequência respiratória, porém ele aumenta o ritmo respiratório. Essa daí exatamente. E o que a gente vai observar é o desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda. Esse tópico a gente vai falar em monitorização. Então, quando eu falar lá em monitorização, eu volto aqui no distúrbio ácido básico para vocês, tá? Então, segure aí que daqui a pouco a gente fala numa próxima aula. Na alcalose metabólica, a gente vai ter queda do débito cardíaco, esperado, porque a gente já sabe da fisiologia. Se eu vou hipoventilar, a minha tendência é diminuir mesmo o meu débito cardíaco, tá? Passar menos fluxo sanguíneo pelo pulmão para tentar lavar ou reter mais de CO2, tá? Pode causar uma depressão cardiovascular e até mesmo uma hipocalemia. O tratamento, como é que eu vou tratar a alcalose metabólica? Tá? Esse tratamento ele é muito específico, então a gente vai ter que olhar o nosso caso clínico e vai ver qual foi a causa dessa alcalose metabólica para a gente poder fazer o tratamento. Tá? Mas em geral, eu vou fazer uma expansão polêmica, tá? Porque eu sei que esse paciente aqui tem maior chance de fazer hipovolemia e diminuição do débito cardíaco. Então, vou fazer uma expansão polêmica do soro fisiológico. Se ele tiver algum grau de hipocalemia, eu vou fazer reposição de potássio também, tá? Isso tudo vai estar no caso clínico do
for pedido para vocês. A cetozolamida, ela é um diurético que vai reter mais ácido no nosso túbulo contorcido distal, tá? Então, essa pode ser um mecanismo de tratamento para me reter mais hidrogênio lá no nefro do meu paciente. Tá? Então, se eu não estou conseguindo uma compensação por via respiratória, eu posso usar a cetozolamida para compensar por via renal, certo? Infusão de hidrogênio, que a gente um pouco discutido isso, mas eu trouxe para vocês, e até mesmo diálise, que a gente pode fazer para tentar diminuir essa quantidade de base que o paciente, em excesso que o paciente tem. Tá? Então, em praxe, a gente faz uma hidratação do nosso paciente e verifica se ele tem que repor algum íon ou se ele tem até indicação de fazer medicação a nível renal para tentar compensar esse excesso de base que ele está em reabsorção dele, certo? Acidose metabólica, nós acabamos de falar de alcalose, agora vamos para a acidose. Quando eu falo em acidose, meu pH está como? E se eu falo de metabólica? Tá baixo. Vamos pensar aqui, se eu falo em acidose, meu pH está menor que 7,35. Acidose metabólica. Opa, metabólica, eu já sei que é meu rim, eu já sei que o meu problema está no meu bicarbonato. Se eu falo que eu estou numa acidose metabólica, e se eu falo em acidose, eu sei que tem muito ácido no meu meio, né? Mas quando eu falo em acidose metabólica, o bicarbonato é o quê? Ele é uma base. Então, se eu falo em acidose metabólica, significa que a minha base ela está muito baixa. Então, se eu falo em acidose metabólica, significa que o meu bicarbonato está menor que 22. Está menor que o valor de referência. Também pode dar com suficiência que não libera mais H+, libera mais H+. Quando eu falo em H+, eu falo em pulmão. PCO2 eu falo em pulmão. Quando eu falo em bicarbonato, eu falo em rim. Não, eu entendi, mas o que eu estou falando é tipo assim, se o rim não está escritando mais próprio de hidrogênio, está retendo. Isso daí também não vai levar uma acidose? Pode levar. Aí eu posso falar que também seja uma acidose metabólica? Porque o problema está no rim e ele está segurando H+. Mas toda vez que eu falo em rim, quando eu falo em bicarbonato, eu falo em rim. E se eu falo em alteração do meu bicarbonato, eu falo em metabólica. Quando eu falo em PCO2, quando eu falo em excesso de H+, eu falo de respiratória. Entendeu? Então, quando eu falo em acidose metabólica, eu sei que meu pH está baixo, menor que 7,35. E se eu falo em metabólica, significa que nesse meio ácido, meu bicarbonato está baixo. Entendeu? Então, significa que essa base não está compensando essa acidose. Então, se eu falo em acidose metabólica, eu falo em pH menor que 7,35 com bicarbonato menor que 22. Tá? Quando eu falo em alcalose metabólica, alcalose, eu sei que meu pH está maior que 7,45. Se eu falo em alcalose metabólica, eu sei que meu bicarbonato vai estar elevado. Vira a diferença? Então, a acidose com alcalose, a gente vai estar analisando apenas o bicarbonato, se ele está alto ou baixo? Não, primeira coisa que a gente olha é o pH. Olhei para o meu pH, olha o meu PCO2 e o meu bicarbonato. Qual que está alterado na minha gasometria? O PCO2 ou o bicarbonato? Olhei é meu bicarbonato. Meu bicarbonato está menor que 22. Opa, eu já sei que eu tenho uma acidose metabólica. Então, porque na alcalose o bicarbonato vai estar alto. Isso. E na acidose, quem vai estar alto se não é o bicarbonato? Ou simplesmente não tem alto, só Se eu falo em acidose metabólica, eu falo que meu bicarbonato está baixo e meu PCO2 está normal. O que eu vou fazer? Eu olho meu pH, está alterado. Eu vou olhar se meu bicarbonato ou PCO2 está alterado também. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque na próxima aula a gente já vai misturar distúrbio misto. Então eu já vou ter bicarbonato e PCO2 alterado. E eu vou ver se um está compensando o distúrbio do outro. Se ele vai ser uma acidose metabólica compensada ou se vai ser uma acidose, por exemplo, uma acidose metabólica associada a uma alcalose respiratória. Então a gente vai começar a misturar tudo.
Então, essa aula é de fundamental importância que a gente aprenda os distúrbios simples para na próxima a gente misturar os. Você tem como o PCO2 ele está normal, tanto nas doses quanto na alcalose. Sim, exatamente. Nesse momento ele está normal, tá bom? Eu tenho um distúrbio simples. Certo? Posso prosseguir? Então, na acidose metabólica, a gente já sabe que o pH vai estar menor que 7,35 e o bicarbonato vai estar menor que 22, tá? E o que a gente vai ter aqui? Na acidose, se eu tenho um bicarbonato baixo, eu estou tendo uma perda através do meu rim de bicarbonato. Então, meu rim, de alguma forma, não está retendo esse bicarbonato que deveria reter, tá? Então, eu posso ter alterações de bombas iônicas, tá? Porque a acidose, vocês sabem que ela é muito mais deletéria que a alcalose. Então, a acidose ela pode levar o paciente a óbito em algumas horas ou alguns dias, se não for corrigida, tá? E também pode aumentar a quantidade de cálcio iônico por retículo sarcoplasmático. Lembrar que o cálcio ele participa de múltiplas funções, tanto da contratividade da musculatura estriada, tá? Como também da coagulação, entre outros fatores. Tá? Então, o cálcio tem uma importância inúmera em vários organismos, em várias funções do nosso corpo. O que a gente vai observar com nossos pacientes com acidose metabólica? Quem já teve a oportunidade de rodar na UTI ou ver um paciente chegando com acidose, vocês vão observar que é um paciente hipotenso, tá? Por quê? Porque esse paciente está vasodilatado na periferia, tá? Então ele já não tem tanto uma resposta a nível de vasos adequado, tá? Então o paciente hipotenso, ele tem diminuição da força, como eu expliquei para vocês, em virtude da diminuição do cálcio, tá? E ele pode também ter uma vasoconstrição pulmonar em função de tentar manter a maior quantidade de oxigênio possível para o paciente. Tá? Então a gente vai ter diversas alterações em virtude da acidose metabólica. Porque como é que a gente vai tratar esse distúrbio da acidose metabólica? A gente vai tratar a causa base, tá? O que está causando isso? É sexo? É algum trauma craniano? É alguma alteração orgânica de íons que esteja causando essa acidose? Então a gente vai conversar sobre as causas de acidose metabólica para a gente poder tratar exatamente o fator que está desencadeando isso, tá bom? Qual que a senhora falou que mata mais? É a alcalose? Acidose. Tá? O que a gente vai, eu estou trazendo aqui para vocês, porque na próxima aula a gente vai falar a gente vai voltar em acidose metabólica, vai voltar nas causas de acidose metabólica e a gente vai ter que calcular se essa acidose é com ânio gap normal ou ânio gap aumentado, tá? Isso a gente vai aprender, a gente vai sair daqui, parece uma coisa assim monstruosa, mas não é. Depois que a gente aprende, a gente vai ser muito mais fácil, tá bom? Então, primeiro vamos tratar aqui da base, para a gente solidificar e depois ir para um nível mais avançado, tá? E o que eu vejo muito no PS as pessoas fazendo? O paciente está com acidose, vamos fazer bicarbonato. Gente, a gente só faz bicarbonato com o paciente se o pH estiver menor que 7,2. pH de 7,25, 7,22, 7,21, a gente não faz bicarbonato, tá bom? Reposição de bicarbonato. Porque a gente tem que lembrar que na fisiologia a gente vai ter um mecanismo de compensação, certo? Se a gente não deixar o nosso organismo, mecanismo de compensação atuar, a gente vai desequilibrar ainda mais essa balança de ácido e base dentro do nosso organismo. Então a gente só vai fazer bicarbonato se realmente tiver necessidade que o paciente tiver com pH menor de 7,2, certo? Eu vejo muita gente falando, o paciente está com acidose, pede o bicarbonato para correr do paciente. E aí você desregula toda a cascata de equilíbrio que pode ter homeostase dentro do seu... Isso pode piorar até o prognóstico do paciente. Então, bicarbonato apenas com pH menor de 7,2. Saímos de
alcalose e acidose metabólica. Agora nós vamos falar de alcalose respiratória. Então venham comigo. Se eu falo de alcalose, meu pH está maior que 7,45. Se eu falo de respiratória, eu estou falando de PCO2, e o PCO2 é o que? Ácido. Se eu falo de alcalose respiratória, significa que o meu PCO2 vai estar aumentado ou diminuindo? Diminuindo. É esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Se eu falo de alcalose, significa que eu tenho muita base no meu meio. Mas eu estou falando de alcalose respiratória. Se eu sei que a respiratória é representada pelo PCO2, que é um ácido, significa que eu estou falando que o PCO2 está diminuindo. Entenderam ou não? Não? Então vamos lá. Alcalose, pH maior que 7,45. Se eu falo em alcalose, significa que eu tenho muita base no meu meio. Se eu estou falando de respiratória, eu estou falando de PCO2, eu estou falando de hidrogênio, que é ácido. Se eu estou falando de alcalose, significa que eu tenho muita base no meu meio. Então, se é respiratória, significa que esse ácido ele está diminuindo. Então, eu tenho uma alcalose respiratória, certo? Se eu falo que o meu PCO2 está diminuído, ele vai estar menor que quanto? Valor de referência? 35, tá bom? Então, alcalose respiratória, pH maior que 7,45, PCO2 menor que 35, tá bom? Como é que eu vou compensar como é que vai ser essa compensação da alcalose respiratória? Tá? A gente vai conversar agora. É muito importante as causas que podem ocasionar a alcalose respiratória, tá? Então a gente pode ter dor, o paciente ele pode hiperventilar, tá? Ele pode hiperventilar, se ele hiperventila, ele está lavando mais esse pulmão, ele está exalando mais CO2, ele está contribuindo para diminuir o meio ácido dentro do seu organismo. Então é um paciente que está com dor, é um paciente que às vezes tem crise de ansiedade, ou tem crise de pânico, tá? Então é um paciente que está sob um estresse cirúrgico, então tudo isso a gente tem que observar, tá? Então, quando o paciente está com hiperventilação, ele está estressado, ele está sentindo dor, é um paciente que está exalando, jogando muito CO2 para fora, ele está diminuindo a quantidade de ácido dentro do organismo. Então, é esperado que esse paciente encontre o quê? Uma alcalose respiratória. Então, sem a gente decorar, a gente está começando a entender a fisiologia de cada distúrbio, certo? Então, pode ser causado por dor, ansiedade, hipoxemia, sepse e até doença do sistema nervoso central. A senhora falou, professora, a causa da acidose metabólica? Fala aí. Aqui a gente vai ter inúmeras causas que podem fazer isso, tá? Da alcalose respiratória. A gente vai ter também distúrbio iônico, que a gente tem que observar. Por isso que só o distúrbio iônico não vai me dizer qual é o distúrbio ácido básico que eu tenho. Por isso que eu tenho que avaliar a minha gasometria arterial. Tá? Então a gente dá o caso clínico, mas dentro do caso clínico eu tenho que avaliar todo o contexto e eu tenho que avaliar também o meu exame de gasometria arterial. Tá? Porque vocês viram que inúmeros distúrbios hidroeletrolíticos também podem contribuir para distúrbio ácido básico. Certo? A gente vai ter também, pode ter broncoespasmo, tá? Intoxicação congengital, isquemia cerebral, então assim tem inúmeras causas que podem levar a isso. E o tratamento da alcalose respiratória, a gente sempre vai tratar a causa base, tá? Sempre tratar a causa base. E a gente tem que evitar a hiperventilação crônica. Tem até uma brincadeira que a gente fala assim, respira no saquinho. Para justamente que aquele paciente que está hiperventilando, está jogando muito CO2 para fora, ele reinale aquele CO2 para tentar compensar essa parte do distúrbio que ele está sendo causado por esse excesso de jogar ácido para fora. Tá? Então sempre a gente tem que pensar no que está causando esse distúrbio e como é que a gente vai tratar para poder compensar o que está acontecendo. Professora, eu queria falar, essa hipocalemia e hipocalcemia
coisa que vai causar acidose. Pode causar também. Tá bom? Então, agora a gente fala de acidose respiratória. Se eu falo de acidose respiratória, eu sei que na acidose eu tenho meu pH menor que 7,35. E se eu falo que eu tenho uma acidose respiratória, meu PCO2 vai estar maior que 45, certo? Então, eu tenho um meio ácido, eu vou ter muito mais ácido ainda, que é o respiratório. Então, eu tenho uma acidose respiratória, certo? Aqui eu posso ter uma diminuição da ventilação alveolar, tá? Então esse paciente, ele pode estar também retendo CO2, tá? Por isso que está aumentando a quantidade de ácido no meio interno, e aí ele não está conseguindo compensar. E eu quero que vocês lembrem que todo distúrbio respiratório, a gente tem uma compensação em média de 6 a 12 horas. Mas quando eu tenho um distúrbio metabólico, que é o rim, a gente vai ter um distúrbio com uma resolução mais demorada, geralmente de 3 a 5 dias para ter essa compensação. Tá? Porque a parte pulmonar eu posso comandar através de ventilação mecânica ou através de alguma medicação que eu posso controlar essa exalação exacerbada de CO2 ou essa retenção exacerbada de CO2. Agora o rim não. O rim ele precisa de um tempo maior para fazer essa compensação homeostática dentro do organismo, que geralmente leva de 3 a 5 dias. Tá bom? Então por isso que o prognóstico de alterações alcalose ou acidose metabólica é muito mais, exige um manejo bem mais elaborado, certo? Então, na acidose respiratória, a gente já sabe que o paciente está retendo mais CO2, tá? Então, a gente vai ter que lembrar em quais casos a gente tem esse aumento da produção de CO2. Caso de sepse, paciente séptico, tá? A alimentação parenteral e de febre. A febre, a gente tem que lembrar que ela aumenta o metabolismo, né, celular, e com isso o paciente ele pode ter um aumento da produção de ácido ou de CO2, tá? Então, isso é uma das causas que podem estar levando à acidose respiratória. Aqui, no distúrbio respiratório, a gente vai falar na próxima aula de distúrbio agudo e de distúrbio crônico, quando a gente for falar em compensação. Por que eu estou falando isso agora? Porque a gente vai falar aqui do base excess. A alteração do base excess, quando eu tenho alteração, o valor de referência dele é de menos 2 a mais 2. Quando eu tenho alteração, significa que eu tenho um distúrbio crônico, tá? Que deu tempo para o meu organismo se preparar e se manejar durante esse distúrbio. Quando eu não tenho alteração no meu base excess, eu falo que eu tenho um distúrbio agudo, certo? Quando eu falo em questão respiratória. Então lá na próxima aula eu vou voltar a falar disso novamente, a gente vai olhar a gasometria e vai dizer se o distúrbio ele é agudo ou se ele tem um distúrbio crônico, tá bom? E a gente vai lembrar dos retentores crônicos de CO2, tá? Que é um paciente com POC, que tem enfisema pulmonar, então ele está acostumado já com uma PCO2 elevada, certo? Então para esse paciente a gente não vai esperar o normal que o PCO2 seja entre 35 e 45, sempre um pouco mais elevado do que o normal, certo? A gente vai ter casos de cirurgia do paciente, ele tem a tendência, por exemplo, se ele fez uma cirurgia aberta de vesícula, que é no terço superior do abdômen, então ele fica com restrição à respiração, ele fica tentando compensar hipoventilando e retendo mais de CO2, certo? E também a gente tem drogas depressoras, sistema nervoso central, que a gente já conversou sobre alguns hipnóticos e opioides, que podem também fazer isso para haver uma retenção maior de CO2 e, consequentemente, aumente a carga ácida. Esse paciente ele pode fazer uma acidose respiratória. A retenção aguda, a gente vai sempre pensar em ventilação mecânica inadequada, a gente vai ter que ajustar os parâmetros da ventilação, tá certo? Ou a gente aumenta ou diminui a frequência respiratória, ou a gente aumenta ou diminui o volume corrente, tá bom?
Então, sempre a gente vai ter que ter essa dinâmica de ajustar os aparelhos de ventilação, certo? Avaliar sobre a dose de narcóticos, que a gente conversou, são medicações que agem com depressão semântico central, tá? Avaliar também bloqueio muscular residual, pode fazer hipoventilação também. E é questionado o uso de bicarbonato ou não na acidose respiratória. Porque que a gente sabe que nas acidoses respiratórias, ou uma acidose respiratória, que vai compensar vai ser quem? O bicarbonato, certo? Se eu tenho muito ácido, o bicarbonato ele vai ser mais excretado ou ele vai ser retido? Retido, né? Então, segura essa informação que na próxima aula a gente vai fazer cálculos, tá? Lembrando que na prova a gente não vai poder levar a calculadora, nem... Então, a gente vai ter que aprender sim a fazer cálculos para a gente saber se isso tudo vai estar compensado ou não. Tá certo? Pode falar de novo aí nessa última parte que você está falando aí? do bicarbonato? Nesse conflito. Tá, a gente lembra que na compensação da acidose respiratória, quem vai compensar vai ser o eulínio. E se eu tenho muito ácido, o que o bicarbonato vai fazer? Que ele é básico. Ele vai ter que ser excretado, vai ter que ser retido. Retido, exatamente. Então o meio de compensação, ele vai reter mais bicarbonato para tentar compensar essa acidose respiratória. Certo? Então esse vai ser o mecanismo fisiológico de homeostase para tentar compensar esse distúrbio de acidose respiratória. Tá bom? Na acidose respiratória crônica, a gente vai raramente tratar com ventilação. Então, vejo que na aguda eu tratei através da correção da ventilação mecânica, ou da frequência respiratória ou do volume corrente. Aqui não, aqui a gente vai ter que tratar mesmo a causa básica, certo? E a gente vai ter que melhorar a função pulmonar e, consequentemente, estratégias de proteção para que não ocorra mais esse distúrbio. Por que eu estou falando isso? A gente vai pegar um paciente que vai entrar no quadro de pneumonia, que a gente vai ter a mesma gasometria para esse paciente. Quando esse paciente ele evolui para alguma complicação enfisematose, a gente vai ter a mesma gasometria, porém um quadro clínico diferente. Vamos mostrar para vocês na próxima aula. E aí vocês vão observar que a mesma gasometria, porém distúrbios diferentes, porque eu estou avaliando o quadro clínico, tá? Eu não estou avaliando apenas a gasometria. Se eu olho a gasometria, eu falo, esse paciente está com uma acidose metabólica. Porém, se eu olho o quadro clínico, eu vou ver se esse paciente é um inibidor do monoclonal de CO2, para eu poder saber qual o distúrbio que ele está sendo associado ou não. Bom, a senhora falou sobre aquele Basic excess. Aí no crônico vai estar alterado. Crônicos, o organismo tem tempo de se adaptar e ele vai estar alterado. Aí mesmo, para isso que a gente tem que analisar o caso para ser crônico ou agudo. Isso, junto com a gasometria arterial. Então agora a gasometria eu vou classificar como acidose ou alcalose metabólica ou respiratória. Sim. Então você saber se é crônico ou agudo. Na respiratória. Na respiratória. Isso, respiratória. Tá bom? Lembra que eu falei que a metabólica ela precisa de um tempo maior para poder se compensar, de 3 a 5 dias. A respiratória não, é de 6 a 12 horas. Tá bom? Então, aqui fazendo um leve resuminho para vocês, tá bom? Um leve resuminho da aula básica. Aqui eu só falei de distúrbio simples para a gente poder identificar o distúrbio primário. Na próxima aula a gente vai falar de distúrbio simples e eu vou querer saber se esse distúrbio vai ser compensado ou se ele vai ser um distúrbio misto, certo? Então a gente vai ver se realmente um está compensando o outro, certo? Então quando eu falo em acidose, meu pH está abaixo, menor que 7,5. Eu falei em alcalose, meu pH vai estar aumentado. Então toda vez que eu falo de PCO2, eu estou falando de ácido, quando eu estou falando de pulmão. Quando eu falo de bicarbonato, eu estou falando de base, eu estou falando de rim, certo? Então quando eu falo em acidose respiratória, eu tenho pH baixo com PCO2 aumentado. Acidose respiratória. Eu
estou falando de distúrbio simples agora, apenas com alteração de bicarbonato ou PCO2. Na próxima aula, os dois vão estar alterados. E aí eu vou querer saber qual o distúrbio simples e saber se o outro está compensando esse distúrbio simples ou se ele está fazendo distúrbio misto, tá bom? Então, nesse momento, a gente tem uma acidose respiratória. Acidose pH menor que 7,35. Se eu falo que eu tenho uma acidose respiratória, meu PCO2 vai estar o quê? Aumentado ou diminuído? Aumentado. Aumentado. Se o PCO2 é hidrogênio, ele é ácido, ele vai estar como? Aumentado. Maior que 45. Sim, isso eu tenho uma acidose respiratória. Acidose, o pH está baixo. Se eu falo em PCO2, eu falo em ácido, eu falo em hidrogênio, né? Eu falo em pulmão. Então, se eu tenho uma acidose respiratória, significa que eu tenho muito ácido no meu meio. Então, meu PCO2 ele vai estar aumentado. Bom? Professor, na questão de acidose e alcalose respiratória, o que torna o meio mais ou menos básico se o bicarbonato está não alterado? Exatamente isso que eu quero que você me responda. Porque quando eu falo assim, PCO2 é o quê? Ácido. Ácido e hidrogênio, correto? Se eu falo em hidrogênio, PCO2, eu estou falando do pulmão. Se eu estou no meio e meu pH está ácido, eu tenho muito íon hidrogênio nesse meio. Se o meu PCO2 é hidrogênio, ele vai estar aumentado ou diminuído? PCO2. Se ele está muito, se o pH está ácido, eu tenho pH ácido, significa que eu tenho muito hidrogênio no meu meio, certo? E meu PCO2 ele é representado pelo hidrogênio, ele é muito ácido. Então, se eu falo que eu estou com acidose respiratória, significa que o meu PCO2 ele vai estar diminuído ou aumentado? Aumentado. Agora, se eu falo que eu estou numa alcalose respiratória, se eu sei que meu hidrogênio ele é ácido, e ele está falando que meu pH está alto, eu estou numa alcalose respiratória, significa que meu PCO2, que é ácido, está aumentado ou diminuído? Diminuído. então a diferença de acidose e alcalose metabólica para acidose e alcalose respiratória é que na metabólica a gente vai ficar olhando o bicarbonato, que vai ser o nosso parâmetro, e na metabólica vai ser o PCO2. Respiratório. Toda vez que eu falo de PCO2, eu falo de respiração. Lembra do pulmão? Isso. Tá? Quando eu falo de PCO2, eu falo de respiratória. Quando eu falo de bicarbonato, eu vou olhar para o meu rim. Eu vou lembrar metabólico. Bicarbonato metabólico e olha para o ácido no respiratório. CO2, pulmão, ácido. Bicarbonato, base, rim. Tá bom? Então aqui a gente está andando no distúrbio primário. Alguém não entendeu até aqui? Agora é o momento, gente. Na próxima aula, eu preciso que vocês estudem hoje, porque na próxima aula a gente vai falar sobre ânio gap. Nós vamos falar sobre distúrbio misto e vamos fazer bastante cálculo. Então, se a gente não começar a andar a partir dessa aula, a gente não consegue na próxima. Professor, se eu colocar mais um tabu, a essência do fato de ele começa a secretar H+, ele está tentando compensar com ácido. Se eu falo que ele está tentando despecar H+, o H+, vai ser pelo pulmão ou vai ser pelo rim? O H+? Na alcalose metabólica, quando você está muito exacerbado, ele ocupa sódio e cloro, elimina H+, e potássio para tentar balancear e manter o... Isso, foi igual a pergunta. Então, assim, deixa eu só colocar aqui, foi igual a pergunta dele. Quando o meu bicarbonato ele está alterado, quem vai compensar? Meu PCO2. Então, quem vai compensar, quando eu falo bicarbonato alterado, eu não vou pensar na compensação através do rim. Vou pensar na compensação através do pulmão. Entendeu? Então, se meu PCO2 está alterado, quem vai compensar o rim. Tá? Então, é um compensando o outro. Então, toda vez que você me fala que o rim está alterado, eu vou pensar na compensação respiratória. Tá bom? Eu não vou pensar no bicarbonato em compensação também através do rim. Vou pensar na compensação respiratória.
Se a minha compensação respiratória não funcionar, aí talvez eu use uma medicação através do rim possa reter mais ou excretar mais esse problema. Mas quando eu falo em compensação de distúrbio de bicarbonato, quem está compensando é meu pulmão, é o PCO2. Quando eu falo em alteração do PCO2 pulmonar, respiratória, quem vai compensar é o meu bicarbonato ou o meu rim. Então sempre essa balança. Certo? Entendeu? Vamos fazer um caso clínico aqui para ver se vocês entenderam mesmo. Alguém pode ler, por favor? Uma mulher de 50 anos, diabética e com obesidade mórbida se apresenta na ação de cirurgia para descobertamento de emergência. Isso lembra muitos anos. Fique caso do PSP. Com a seguinte gasometria arterial pré-operatória. Tá. O pH dela está em 7,10, né? A pessoa dela está em 18 minutos de mercúrio, a clorina dela está em 18 minutos de mercúrio, a bicarbonato dela está de 11 metros por isso, o sódio dela está de 136 metros para normal, o potássio dela está de 5,5, o oxigênio dela está de 99 metros e o lactato de 14 minutos por mol por litro. Pode ter uma escola de ação da Acidose metabólica. Aqui eu já trouxe um assunto que será da próxima aula, porém eu vou antecipar para a gente poder entender melhor através da base que a gente teve hoje, tá bom? Através do meu pH, eu tenho o quê? Acidose. Aqui até aqui todo mundo ok. Eu vou olhar para o meu PCO2 e vou olhar para o meu bicarbonato, certo? Tá? Qual é o que está mais distante do valor de referência? Bicarbonato. Então aqui eu tenho o quê? Uma acidose metabólica. Mas agora eu vou ter que saber se esse meu PCO2 que está dentro do valor de referência ou não? Não, está baixo. Tá? O PCO2 está baixo. Abaixo de 35. Certo? 35,45. Eu vou ter que saber, para esse bicarbonato que eu achei, que a gasometria me deu de 11, se meu PCO2 ele está dentro do esperado ou não. Se meu PCO2 estiver dentro do esperado, eu falo que eu tenho uma acidose metabólica compensada. Se ele não estiver dentro do meu esperado, o que eu vou dizer? Que eu tenho um distúrbio misto. Eu tenho uma acidose metabólica, que é o meu distúrbio primário, associado a uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória. Como é o nome aí? Primeiro, eu sei que no distúrbio primário eu tenho uma acidose metabólica, certo? Então, para esse bicarbonato que eu encontrei na minha gasometria, esse PCO2, ele está sendo compensado ou não? PCO2 esperado. Eu acho que não deve estar baixo. Antecipando para vocês, a gente vai fazer o cálculo lá na outra aula, sem desespero agora. O bicarbonato, o PCO2 esperado vai ser bicarbonato mais 15. Quanto é que vai dar aí? Mais 15. 26. Esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2. Então, pode ser 27, 28 ou até 24. Ele pode ir de 24 a 28. Quanto é que dá meu PCO2 dentro da minha gasometria? 28. Está esperado. Certo? Então, aqui nesse caso clínico, eu tenho uma acidose metabólica compensada. Eu não entendo só mais por que o respiratório também é diferencial, porque não é a pessoa doida vai para 35. A senhora falou acidose respiratória ou alcalose? Acidose. Mas por que se a Acidose metabólica. Metabólica. Isso, boa pergunta. Vamos voltar aqui. Aqui eu tenho PCO2 e bicarbonato fora do valor de referência, concorda? Então aqui eu já não tenho distúrbio simples. Agora eu preciso saber se esse distúrbio que está me dando, qual é o distúrbio primário? Primeiro identificar o distúrbio primário. Identifiquei acidose metabólica. Eu preciso saber se quem é que vai compensar essa acidose metabólica? O meu PCO2, meu pulmão.
Eu preciso saber, através de um cálculo, que a gente vai estudar na próxima aula, se esse PCO2 está dentro do esperado para a compensação que encontra-se meu bicarbonato. Qual é a compensação? Bicarbonato mais 15. PCO2 esperado é igual a bicarbonato mais 15. Esse valor pode variar para mais 2 e para menos 2. Então, aqui nesse caso, ele pode ser de 24 a 28. Então, aqui eu tenho uma acidose metabólica compensada. Então, Certo? Sempre quando tiver o bicarbonato ou o PCO2 que estiver mais longe do seu valor normal, ele é a causa primária. Sim, porque ele está mais em déficit. Então, ele está sofrendo mais. Tá bom? Professor, de onde que saiu o 24 a 28? Quem fez isso? Eu antecipei a aula que vem. Calma, eu só estou antecipando a aula que vem, para vocês sentirem como é que vai ser. Porque na próxima aula a gente vai falar dos cálculos para acidose, para alcalose metabólica, para acidose e para alcalose respiratória. Então, a partir de agora, não faltem aula, porque se perderem a aula, você vai ficar mais complicado. Professora, porque diz que a hoje lá eu Pressão parcial de oxigênio. Não, ainda não. Tá bom? E qual é o tratamento que a gente vai aplicar aí, gente? O tratamento. Causa base. O que mais? Aí eu posso repor bicarbonato ou não? Não. Pode. Abaixo de 7,2. Aí eu posso repor bicarbonato. Eu achei que estava compensado, mas Tá certo? Nessa gasometria aqui, o que vocês observam? E aí, gente, o que vai ter? Mas não tem dois, né? O pH dá o quê? O PCO2. Bicarbonato. eu não sei, cadê o bicarbonato? É o de cima ou de baixo? É o corrigido? E aí? Bicarbonato é o primeiro ou o segundo? Qual dos dois que é, professor? Bom, é o corrigido. Esse primeiro, bicarbonato. Os dois estão baixos. Então tá. Quando eu tenho apenas alteração do pH, eu vou falar que eu tenho distúrbio o quê? Metabólico. Isso. Quando eu não tenho alteração de bicarbonato, nem alteração de PCO2, apenas do pH, ou eu tenho acidemia, ou eu tenho alcalemia. Tá bom? Então, nesse caso, eu estou começando a ter um distúrbio ácido básico, sem alteração ainda de PCO2 e bicarbonato, com alcalemia. Certo? Qual? Essa daqui? Não, mas é metabólica. Não, mas. Não faz sentido ser assim. Porque não seria uma alcalose, metabólica com menor inclinação. Então, aqui eu tenho um distúrbio, eu tenho uma acidose metabólica compensada, eu não tenho distúrbio misto. Não, mas aí se fosse um distúrbio misto, o que me justificaria esse PaCO2 de 28, sendo que eu tenho que ser maior 45? Não, veja bem, eu tenho valores de referência. Quando eu tenho um distúrbio simples, eu tenho bicarbonato ou PCO2 dentro do valor de referência. Eu tenho um distúrbio simples, então eu vou lá e classifico só acidose metabólica, acabou, entendeu? Porque meu PCO2 está dentro da normalidade, então ele está compensando, tá certo? Então subentendo eu que ele está compensando. Acidose metabólica acabou, ninguém fala mais nisso. Agora eu tenho duas alterações, eu tenho bicarbonato e PCO2 fora do valor de referência, certo? Achei o meu distúrbio primário. Qual é o que está mais se distanciando aí da normalidade? O bicarbonato. Então eu tenho acidose metabólica, certo? Para esse valor de bicarbonato, eu tenho que saber se meu PCO2 está sendo compensado ou não. Se ele está sendo compensado, eu tenho uma acidose metabólica compensada. Se ele não está dentro do valor da compensação,
eu vou ter um distúrbio misto, entendeu? Como é que eu vou saber se ele está sendo compensado ou não? A gente tem uma fórmula para se fazer, que é bicarbonato mais 15. Então eu somei 11 mais 15, 26. Esse valor ele pode variar para mais 2 e menos 2. Então pode ser de 28 e 24. Então ele pode estar na faixa etária de 24 a 28, que ele está compensado. Então nesse caso, o meu PCO2 esperado para esse bicarbonato, ele está dentro da faixa de compensação. Entendeu? Se eu somasse e desse, por exemplo, 45, aí entraria no submisso. Ainda se desse, por exemplo, 28, ainda estaria compensado, né? Porque a gente tem também os dois. Sim, entendeu? Porque o que a gente vai falar na próxima aula? A gente vai falar, por exemplo, meu bicarbonato, esperado, a compensação dele era de 28 a 24. Mas aí na questão ele deu de 32. Aí eu dei o distúrbio misto. Aí a gente vai entrar na próxima aula. Tá bom? E agora? Acidose metabólica no ar. Me digam aí, vocês já sabem. Vocês vão dar aula daqui a pouco. Não. Os dois estão em acidose. No ar, que eu botei? Acidose metabólica. PCO2 está normal ou não? Ah, 37,2. normal. Bicarbonato está de quanto? De 12. 12. Acidose metabólica. Acidose metabólica. Aqui o distúrbio simples. Eu não quero saber se o PCO2 se compensou porque ele está dentro da normalidade. Certo? Na B, eu tenho o quê? Acidose. Pegar 734. Acidose. PCO2 de 47. Bicarbonato está de quanto? 25. Aqui eu tenho o quê? Acidose respiratória. Alguém não entendeu essa aula? Então, na próxima, então assim vocês entenderam o básico, tá bom? Na próxima a gente estuda distúrbio misto. Certo? Professora. É porque é 7,35 a 7,85. Aqui está 7,34. Aí a primeira parte tem a alteração do pH, certo? Isso, e PCO2. É porque nessa também só vai ter a alteração do pH. Um cornho recém-formado.